Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andressa, eu tenho um Instagram de estudos no qual eu compartilho a minha rotina de estudos. E aí lá no Instagram é @vestibulandasr. Se você ainda não me segue por lá, passa a me seguir que eu dou várias dicas, eu compartilho a minha rotina, conto todos os perrengues, as coisas boas também que vão acontecendo. Então, eu sou aqui de Curitiba, né? Então por isso eu tô tentando uma vaga na Federal do Paraná para medicina. Eu já fui aprovada em algumas outras universidades, mas o meu foco é a Federal do Paraná. E esse ano eu consegui tirar 960 na redação. Por isso, na redação do Enem. Por isso as pessoas passaram a me pedir lá no Instagram para eu mostrar a minha redação, né? E eu até mandei para algumas pessoas o rascunho, mas como eu imaginava, o rascunho tá bastante diferente do que eu passei para a folha, né? Definitiva. E hoje saiu o espelho da redação. Como eu quero soltar esse vídeo hoje mesmo, ele vai sem edição. Então já vou me desculpar de antemão para vocês, vai assim mesmo. Então eu queria dizer para vocês que realmente o que eu imaginava aconteceu. O desconto que eu tive foi na C1. Eu não tirei 1000 na redação porque eu tive um desconto na competência 1, né? Que é a parte de pontuação, que é o que eu imaginava, né? O que eu tinha até falado para vocês. Então eu fiquei com 160, né? Na C1. E aí nas demais eu fiquei com 200 pontos, que é a nota máxima, né? E a minha nota ficou acima de 900, então eu estou nesse grupo. Finalmente, né? Eu consegui acessar esse grupo de elite depois de muito esforço. Então, eu queria ler para vocês a redação, né? No final, eu vou disponibilizar a imagem dela também. E aí, o comentário que eu queria fazer antes de ler a redação é que vocês vão perceber que esse modelo que eu usei foi o modelo que eu ensinei a fazer aqui, que tem até um vídeo, né? Se você ainda não assistiu, eu expliquei como eu desenvolvi o meu modelo. Então vocês vão ver que eu realmente abri com redação, abri a redação com literatura, meu pretexto foi literatura, e aí eu usei literatura novamente para argumentar, né, no parágrafo 1, parágrafo de argumentação 1, e no parágrafo 2 eu usei os dados da coletânea para provar meu argumento, né? Então, realmente o Enem te dá 200 pontos se você levar, mesmo que você use a coletânea, né? Agora eu pude sentir isso na prática, né? Então, eu vou começar a ler a redação, tá? Eu comecei assim. A obra O Demônio do Meio-Dia, do escritor americano Andrew Solomon, revela a triste realidade do narrador acometido pela depressão. Ao longo do relato, ele confessa que preferia padecer de alguma doença que o marcasse com feridas visíveis do que daquela que marcava apenas seu invisível interior. A justificativa era que parte considerável de sua penúria decorria da falta de compreensão por seus pares. Análogo à obra, vivem milhões de brasileiros vítimas do estigma associado às doenças mentais. Todavia, para reverter esse quadro, cabe compreender como a desinformação corrobora esse problema e, por conseguinte, onera a economia nacional. A minha letra tá tão terrível que até eu tô com dificuldade de ler. Essa foi a minha introdução. Então eu usei, né, a obra O Demônio do Meio-Dia para abrir como pré-texto. E aí vou para o primeiro parágrafo agora. Então eu falei, na minha tese eu apresentei, né, que as causas são que a causa, eu apresentei uma causa e uma consequência. Então eu coloquei como causa a desinformação e aí como consequência o quanto onera a economia, né? Isso é o que ficava bem evidente lá na coletânea, a parte que onera a economia do país, né? Então tá, eu vou apresentar o primeiro parágrafo agora. Primeiro parágrafo da argumentação. Tá. Primeiramente, é necessário destacar que a falta de informação a respeito dos transtornos psiquiátricos reforça o preconceito. Nesse sentido, uma população que ignora a gravidade da situação compromete os diagnósticos e tratamentos disponíveis, inclusive no SUS, na figura dos centros de atenção psicossocial. Nesse ideário, a invisibilidade foi apontada pelo médico Sigmund Freud em Totem e Tabu como uma mazela social, pois está alicerçada sobre os pilares da desinformação. Diante disso, fica evidente que promover a informação acerca dessa problemática é essencial. Aqui eu queria ter falado mais coisas, mas já estava estourando o número de linhas que eu separei para o segundo parágrafo, né? E aí agora eu vou pro
terceiro parágrafo, que é o primeiro da argumentação. Aqui eu usei só os dados da coletânea, eu dei a minha opinião e aí provei com dados da própria coletânea que o Enem me deu. Paralelo a isso, é importante destacar as consequências econômicas que recaem não só sobre o indivíduo, mas afetam toda a sociedade brasileira. Um exemplo disso é a pressão sobre os gastos públicos decorrentes do tratamento dos enfermos e também do abandono do emprego por incapacidade. Nesse viés, de acordo com dados da OMS, $1 trilhão é o prejuízo mundial em virtude dos transtornos mentais. No contexto nacional, ainda consoante ao órgão supranacional de saúde, o Brasil é o país latino-americano mais acometido pela depressão, logo o mais afetado economicamente. Assim, atacar as raízes da estigmatização é imperativo para o bem comum. Então aqui eu argumentei a causa e a consequência que eu trouxe lá na introdução, e aí agora eu vou fechar, eu vou resolver os problemas que eu apresentei, né? Como eu coloquei só uma causa, foi legal, porque aí eu preciso resolver só essa causa, né? E fazer um breve comentário sobre a consequência. Então, frente ao exposto, evidencia-se a urgência do combate à desinformação acerca dos transtornos mentais. Para isso, o Ministério da Saúde, em conjunto com a mídia, daí eu detalhei a mídia, enquanto maior disseminadora de informação, devem elaborar campanhas publicitárias informativas a respeito de sintomas e locais para procurar ajuda. Tais comerciais devem ser exibidos em horários de maior audiência, a fim de propagar a informação e acabar com o estigma que atribula a vida dos doentes. Feito isso, haverá menor pressão sobre o orçamento público e preconceito apenas na literatura. Então, eu retomei a literatura que eu usei lá no início, né? Eu usei todas as linhas, cometi algumas rasuras aqui, infelizmente, mas deu tudo certo, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu fiquei super feliz com essa nota, eu sei que era possível mais, né, 980, 1000, mas eu tô muito satisfeita. Como muitos de vocês sabem, né, eu já tive uma nota de 580 na redação, então para mim isso aqui é excelente. Eu conversei com alguns professores, né, de português mesmo, inclusive uma das professoras que eu conversei me disse que eu tive sorte, que eu não argumentei tão bem assim, mas eu acho que o que eu fiz foi entender o que o Enem cobra e me apoiar nisso, né? Eu desenvolvi um modelo que cabe para quase todos os temas, né? Sempre abri com literatura e aí separei argumentos, né, também da literatura, embora nesse caso eu tenha trazido o Freud, que é médico, né, que era médico, então é um argumento de autoridade também, não é só a literatura que eu usei, né, para abrir e para argumentar. Então foi isso, né, eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que esse vídeo serve também para provar que algumas coisas que são propagadas por aí não são verdade, como por exemplo, dizer que a gente não pode propor campanhas publicitárias, né? Eu acho que a gente pode propor qualquer coisa, desde que a gente consiga detalhar, né, e dizer de que maneira isso vai ajudar. Então, eu consegui os 200 pontos, né, na competência 5, que é a da proposta de intervenção, e eu resolvi só uma causa, que foi só a que eu apresentei, né, e deu tudo certo pra mim. Eu espero que dê certo pra vocês também, e eu vou deixar aqui a redação pra vocês lerem no final do vídeo, tá? Se você ainda não me segue, passa a me seguir lá no Instagram, e deixa um comentário, se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se inscreva no meu canal, porque eu vou colocar todas as estratégias que eu usei aqui para criar repertório, né? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e até mais.